Graça e paz a todos os que estão presentes e aqueles que irão assistir pelas redes sociais esta ministração aqui da Igreja da Vida. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema eu considero muito importante para que as pessoas de repente venham a acordar a respeito da vida, né? Então, o tema de hoje é: onde você vai estar daqui a 120 anos? Poderia colocar qualquer número, né? Mas eu coloquei 120 anos, baseado ali em Gênesis 6, onde o Senhor diz que a idade do homem seria agora, depois, né, daquela longevidade dos primeiros homens, 120 anos. Né? Então, a partir de agora, 120 anos no futuro, onde você vai estar? Né? Então, esse tema é para que a gente possa pensar, né, na vida após-morte. A Bíblia fala que para tudo existe um tempo, lá em Eclesiastes capítulo 3. Para tudo tem um tempo debaixo dos céus aqui na terra e tem um propósito do Senhor. Então, qual é o teu propósito de vida? Então, às vezes, é comum a gente se deparar com os jovens que não estão nem pensando no futuro. Já tem outros que pensam no futuro. Não pensa porque querem viver o momento, principalmente nessa geração, né? As gerações recentes, e principalmente essa, e ainda a que virá, se houver tempo, não pensam no futuro, né? Mas também tem aqueles que já estão numa certa idade da vida, que agora começam a pensar. Parece que o tempo vai, uma expressão apenas, né? Escorrendo pelos dedos das mãos, para aquele que não tem a esperança, a verdadeira esperança. O cristão, ele acredita que na vida após morte estaremos para sempre com o Senhor, o Criador de todas as coisas, do universo e o Criador do ser humano, né? A Bíblia nos ensina, direta ou indiretamente, que nós temos 3 corpos. O corpo físico, alma e espírito. Alma e espírito não envelhecem. Alma e espírito não morrem. O que envelhece é o nosso corpo físico, né? Então, é claro que quando nós morrermos, o nosso corpo físico vai se desintegrar. Mas o corpo físico, sem alma e espírito, ele é apenas um meio de locomoção aqui na Terra. Né? Depois que o corpo e a alma saem dele, não tem mais vida naquele corpo. Então, o que Jesus explica? Vamos lembrar o que Jesus explica sobre morte. Como será que a Bíblia ensina, assim, da maneira de Cristo, que é uma maneira fácil de entender, o que acontece com aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem ou obedeceram a Deus e morreram, e é para aqueles que ainda irão morrer se o Senhor Jesus não voltar hoje, mas a volta de Jesus é um outro assunto, é uma outra ministração. Hoje vamos falar sobre isso, onde nós vamos estar daqui a 120 anos. Então, em 2 Pedro 3,8, está escrito assim, preste atenção. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Com o Senhor, no Senhor, não existe esse negócio de tempo, 120 anos, 10 anos, 5 anos, 1000 anos, não tem. Ele é atemporal, ele vive vou colocar aqui uma palavra, né, para que vocês, que muitos vão entender, numa dimensão onde o tempo não é contado da nossa maneira. Uma evidência disso são os primeiros homens que viveram quase 1000 anos. Se estivessem religados com o seu Criador, não morreriam, viveriam eternamente. Então o tempo passou a contar depois da queda do homem.
né? Então, com ele, morando, vivendo, estando com ele na eternidade, nós também não precisaremos contar o tempo não se conta dessa maneira. Mas aqui na nossa dimensão, vamos dizer assim, nós contamos o tempo, né? Segundos, minutos, horas, dias, semana, mês, ano, né? E cada vez nós olhamos e nos apercebemos que o tempo passa e a gente fala, poxa, eu gostaria de ter feito tantas coisas, né? Ah, se eu pudesse voltar no passado, eu faria assim, assim, assim. Hoje estaria dessa forma. Alguns pensam assim. Mas não dá para voltar para o passado. Por mais que o homem queira, por mais que o homem crie histórias, ficção, escreva livros, faça filmes, não dá para voltar no passado. O passado já foi. O que nos preocupamos é com o presente para poder colher no futuro. Por isso a pergunta, onde eu vou estar daqui a 120 anos? Isso vai depender de uma decisão minha. Particularmente na minha não, porque eu já decidi há alguns anos atrás. Há mais de 30 anos atrás eu decidi. E você, já decidiu onde você vai estar? Para você tomar uma decisão, precisa se apresentar a você as condições, né? O assunto para você poder decidir. Ninguém decide de algo que você pelo menos não tem o mínimo conhecimento, né? Como é que você vai decidir? Né? Não é? E no mundo espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, quando alguém pede para você escolher entre o Criador e o diabo, como é que você vai decidir entre um e outro se você nunca ouviu falar neles? Por isso o Senhor deixou o quê? Homens no Velho Testamento para falar na direção dele sobre ele. E também esclarecendo que a maldade adivinha de um ser, o diabo, né? Que tenta destruir a vida. E depois no Novo Testamento, através de Jesus, o próprio Deus, que deixou sua glória no céu e opinou, ou seja, ele tomou a decisão de pagar o preço pelo pecado da humanidade. E ele também revela o amor de Deus, falamos do amor de Deus, que é imensurável, né? E sobre a maldade, a malignidade do diabo. Aí você pode escolher ou ficar, vamos dizer, simplificando, do lado bom ou do lado ruim. Você já viu falar? Agora, como é que eu vou ficar do lado bom? O que eu preciso fazer? Aí o diabo entra e começa a complicar tudo, né? O diabo complica e hoje até mesmo dentro das organizações religiosas, convencendo homens a pregar um evangelho diferente daquele que Jesus pregou, né? Começando a dizer que você precisa fazer um sacrifício, que você precisa pagar, que você precisa mudar, né? Você precisa mudar. E Jesus disse, vinde a mim como estás, vinde a mim como estás. Porque a transformação é eu que faço. Mas ele ele recebe você como você está. Não espere você deixar de fazer algo, deixar de falar dessa maneira. Não espere isso para vir até Jesus. Venha para Jesus como você está. A transformação é Ele que faz. Né? Por isso que ele fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quem é que faz uma nova criatura? É o próprio Deus. Então o tempo para Deus, se você falar para o Senhor que está sem tempo, ele não vai achar um motivo suficiente. Sem tempo de amar, sem tempo de buscar a Ele, sem tempo de conhecê-lo. Porque hoje, graças a Deus, a ciência se multiplicou de uma tal forma que se você decidir conhecer a Deus, basta você ligar o celular. Não é? Basta ligar o celular, tem o Google, faz suas perguntas. Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, como posso me posicionar diante dessa situação? Segundo a Bíblia, segundo Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não vai colocar segundo a religião, segundo o que diz a Escritura. Né? E ali você
começa uma caminhada para conhecer o teu Criador. E Ele quer isso, Ele quer que você o conheça. Porque daqui a 120 anos, para Deus não passou nada. Mas para nós, a nossa vida aqui na Terra, no corpo físico, se foi. E quando é que nós vamos tomar a decisão entre o bem e o mal? Quando é? Teria que ser hoje. Para aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Não é? Então, o que Jesus explicou sobre a morte? Jesus disse, olha, havia um homem muito ruim, não temia Deus. Ele era muito cheio de posses, tinha poder e menosprezava as pessoas. Principalmente um homem chamado Lázaro, que ia ali à sua porta pedir as coisas para ele. E ele humilhava aquele homem. Lázaro era temente a Deus, mas não tinha posses. Mas temia a Deus. Houve a ocasião que morreu tanto Lázaro quanto esse rico. E o rico, quando acordou, ele estava em tormento. A Bíblia chama esse local de onde o rico acordou de Seol, que é a terra dos mortos. Lázaro também morreu, e quando ele acordou, ele estava num lugar que tinha paz. E se encontrou ali com as outras pessoas que tinham morrido, temente a Deus também, como Abraão e as outras pessoas, né, que já tinham morrido, estavam ali. Esse local se chama paraíso, dentro ali daquele local onde os mortos iam. Então, naquele local tinha, que era separado por um abismo, a Bíblia relata também que é um abismo, separava. De um lado era Seol, terra dos mortos, e do outro lado era o paraíso. Tá bom? Tudo bem? Então, ali iam as almas de quem morria antes de Jesus vir e pagar o preço. Quando Jesus veio, e ele completou seu ministério, antes dele morrer, ele estava pregado na cruz entre dois ladrões. Você sabe essa história, você conhece. E um deles reconheceu Jesus como sendo o Senhor. Reconheceu Jesus como sendo o Filho de Deus, no sentido de que ele tinha vindo, ele é o Messias para salvar a humanidade. Ele reconheceu porque ele disse, nós somos pecadores e somos dignos de estar aqui e morrer. Mas ele nada fez, ele é inocente. Então, nas palavras desse, vamos falar do ladrão bom, ele não tinha nada de bom, por isso ele estava morrendo. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas estava dando sua vida no lugar da humanidade, ele disse. Porque logo em seguida ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estará comigo aonde? Onde era o paraíso? Onde era o paraíso? Não, seguindo essa ministração. É lá no seio de Abraão, que era separado por um abismo. De um lado era o paraíso, do outro lado era o Seol. No paraíso não tem tormento, mas no Seol, você lembra o rico que morreu não porque era rico, morreu porque desprezava Deus e o próximo, não temia Deus? Ele, além de não ver ninguém, se você percebeu isso, ele não via ninguém, mas com certeza tinha outras pessoas ali, outras pessoas em tormento ali naquela terra, mas ele não via ninguém, porque no Seol não tem nada de bom. A solidão, escuridão, tormento, né? Um lugar horrível. Mas Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso, não no céu, no paraíso. Então Jesus, em espírito, desceu junto com aquele ladrão lá para o paraíso. E lá em 2 Pedro diz que ele pregou na terra dos mortos. Onde que ele pregou? Lá na terra dos mortos. E depois ele levou cativo quem estava lá. Agora o paraíso não é mais lá embaixo, lá na terra de Abraão, no seio de Abraão, lá na terra dos mortos. Mas agora está em outro local. Por quê? Quando o Senhor subiu e levou cativo o cativeiro, aquilo que estava separado por um abismo se tornou uma coisa só. Terra dos mortos. Hoje, quem morre
Em Cristo, os cristãos que morrem vão para o paraíso. Mas aqueles que morrem sem Cristo vão para o Seol, a terra de tormento. Não é o inferno ainda. E vão ser atormentados ali. Onde você vai estar daqui a 120 anos? No paraíso ou no céu? Essa é a pergunta. Esse é o tema de hoje. Então, também a palavra do Senhor diz também, lá em Apocalipse 20, 11 até 15, diz assim, ó, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, e segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Olha, lago de fogo para aqueles que não são encontrados num livro que a Bíblia chama de livro da vida. Há uma relação daqueles que entregaram o nome para Jesus, a vida para Jesus, os seus nomes estão escritos lá. No momento que nós ouvimos sobre Cristo, que nós entendemos quem foi Jesus e cremos nele e aceitamos o sacrifício dele por nós e nos entregamos a ele, recebendo ele como Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador, ocorre algo no céu. O nosso nome é levado para lá e é escrito no livro. No dia do julgamento, todos estaremos presentes diante de Deus para sermos julgados segundo as nossas obras. Aqueles que não estiverem no livro da vida serão lançados no fogo, junto com a morte e o Hades. Onde você vai estar? Onde está o seu nome? Ou onde estará o seu nome daqui a 120 anos? Estará escrito, vamos dizer assim, no livro dos mortos ou no livro da vida? Parece uma coisa estranha, não palpável. Não é palpável mesmo, é espiritual. Mas nós cremos assim. Quanto eu tenho que pagar para isso? Nada. Que sacrifício que eu tenho que fazer para que meu nome esteja escrito no livro da vida? Qual é o meu sacrifício? Nenhum. O sacrifício já foi feito por Cristo. No vídeo do Pequeno Rebanho dessa semana, nós falamos assim, se você está num local onde os líderes estão pedindo sacrifício para você, fuja dali. Porque sacrifício que salva é Cristo. Se você está num lugar onde dizem que você pode perder a salvação a qualquer momento, fuja dali. Porque aquilo que Jesus conquistou e você tomou posse através da fé, ninguém pode tirar, nem você mesmo. Mas você precisa decidir, antes que acabe os 120 anos. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Isaías. Isaías 55, 6, 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é um alerta, porque aí você fala, não, mas esse é lá para Israel. Não é só para Israel. É só Israel que tem direito de buscar a Deus e achar? Então, estamos lascados. Mas o Espírito Santo diz, busque o Senhor enquanto você pode achar. Você vai deixar para buscar Jesus daqui a 120 anos? Como foi falado aqui, o tempo de buscar a Deus é hoje. Então ele diz, busque enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, porque o Senhor morreu por mim e pagou o preço pelo meu pecado. Hoje eu posso
estar religado novamente com Deus. Aquilo que estava morto viverá. Aquilo que estava morto agora tem vida. Quem que estava morto? Quando a Bíblia fala morto, quando está falando em relação ao ser humano e Deus, morto é aquele que está desligado de Deus. Aquele que está ainda atrelado ao pecado. Esse está morto para Deus, embora esteja vivo na terra. Mas para Deus está morto, porque está desligado da vida. Mas em Cristo nós somos religados de novo. Então ele diz, invocai-o, deixe o ímpio o seu caminho. Qual é o caminho do ímpio? Às vezes a gente não para pensar, né? Qual é o caminho que o ímpio está andando? O caminho que leva à morte eterna. Deixe ele esse caminho e vá para o caminho da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e o caminho é Cristo. E o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Se uma pessoa que quer vir a Deus, jamais Deus vai recusar. Jamais. É isso que mais que Deus quer. Que aquilo que Ele criou para a sua adoração, se volte para Ele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O homem sozinho ele está totalmente fora de Deus. Seus pensamentos não têm nada a ver com Deus. Os seus objetivos não têm nada a ver com Deus. Mas nós que entregamos a vida para Jesus, tudo que nós fazemos, nós convidamos Jesus primeiro. E se tem alguma coisa na nossa vida que não está dando certo, é porque Deus está nos livrando. E se o diabo tentar fechar o caminho, o Senhor vai abrir uma outra porta. Porque Deus tem prazer em nos ver felizes. Somos dele, somos seus filhos. Mas os filhos do diabo, esse irão de mal a pior, achando que estão levando vantagem. E daqui a 120 anos, aonde vai estar os filhos do diabo e aonde vão estar os filhos de Deus? Aonde você vai estar daqui a 120 anos? Uma pergunta vai ficar no teu coração, para que você possa responder durante a semana. E se você não gostar da resposta, você ainda pode mudar. Mude para Jesus. Dê uma chance a Ele. Sei que você está um pouco decepcionado com a religião, com a religiosidade. Mas Jesus também. Jesus, quando esteve na forma humana aqui, ele também estava decepcionado com a religião e religiosidade. Combateu. Porque a religião e a religiosidade não salvam. O que salva é a pessoa, é o Deus vivo, o Criador do universo. E um dia, o homem por si só, por desobedecer, se desligou dele. Mas Deus fez o sacrifício, Ele pagou o sacrifício para que novamente aquilo que Deus criou possa ser religado com Ele. Basta você crer em Jesus e se entregar a Ele. Não espere mais. Lembre-se, quem depende de tempo, quem está sujeito a tempo, somos nós. Deus não está. Que essa palavra encontre um lugar no teu coração, faça morada e você possa compartilhá-la. Tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Espírito Santo. Amém.